voluntários do Fazendo Minha História. Que bom que vocês estão aqui. Estou vendo aqui as mensagens de boa noite, todo mundo chegando. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Muito feliz em estar com vocês aqui. Nosso último dia, né? Último dia já, gente. Despedida. Passa rápido, né? Verdade, mas foi muito bom. Muito bom. Bom, então estarei aqui até o final com vocês, a Bateva aqui nos bastidores, ajudando aí quem tiver qualquer problema técnico. Os combinados de sempre, já estamos acostumados, né? O microfone desligado para não dar interferência e a câmera ligada para a gente se ver. Caso alguém caia, não consiga retornar, manda uma mensagem para a Bateva, que ela autoriza vocês a entrarem, para a gente não ter pessoas que não estão desde o começo, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar do álbum, faltou essa parte, né? Terceiro dia para a gente mergulhar no álbum de registros, então a gente vai dar dicas, vai contar um pouco como que ele precisa ser, que elementos precisa conter nesse álbum, e vamos seguir falando das nossas histórias também. Todo mundo que recebeu meu e-mail deve ter visto. E lembrei de anexar todas as fichas, hein, gente? Foi bastante ficha para vocês lerem, né? Enfim, podem ir lendo aos poucos. As equipes depois vão retomar com vocês algumas dessas fichas. É legal para discutir caso em vários momentos. Enfim, a partir dessas situações a gente vai lembrando de outras também, vivendo outras, para ir agregando a nossa bagagem do Fazendo Minha História. Então, aos pouquinhos vão lendo. E eu pedi também para trazerem uma foto significativa para ter aí pertinho, tá? A gente vai usar, parecido com a atividade lá do vô Apolinário. Quem não esqueceu, lembra de uma foto, enfim, não tem problema. Mas a gente usa daqui a pouquinho, tá bom? E depois, se alguém conseguiu assistir a live com o Ilan, depois conta o que achou também dos filmes, podem ir dando retornos, tá? Às vezes a gente vai passando os materiais, mas às vezes alguém tem mais ideias. A própria Cíntia sugeriu duas entrevistas com o Roberto Carlos, que é o personagem principal do filme O Contador de Histórias. Eu vou mandar depois tudo para vocês, tá? Tudo que eu for recebendo, eu vou compartilhando também. Que é muita coisa para mandar, então eu vou dividindo. Bom, vamos lá. Não sei se eu esqueci algum aviso combinado inicial, acho que é isso. E deixa eu ver aqui no meu planejamento, acho que está tudo certo. Vamos lá, eu vou projetar aqui para a gente, então, começar com uma leiturinha, né, gente? Para não perder o costume. Vocês vão sentir falta das minhas leituras. Estão conseguindo ver minha tela? Cadê as cabecinhas? Sim. Sim. Então tá. Então hoje é nosso terceiro dia, os combinados. Deixa eu passar essa. Hoje, então, é o dia do registro das histórias de vida no álbum. E vou ler um livro para vocês, se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Espera aí que meu chat está brilhando aqui, eu não consigo, é muita coisa para prestar atenção. Pronto, não vou mais prestar atenção no chat, porque eu vou ler a historinha. Então, vamos lá. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos. E ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha a voz de gigante.
Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes, como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então, ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que faz chorar, meu menino, algo que faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar as memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho, no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde, há muito tempo, e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida da Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Gostaram da história do Guilherme Augusto? Eu gostei. Muito fofa, né? Ai, meu Deus, eu achei lindo. Como que é o nome? É um livro? É um livro que a senhora leu? Eu queria o É o nome. livro. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Ah, tá. Eu pensei que esse era o autor do livro. Por Não, isso é o que eu nome do livro perguntei. mesmo, é o nome do personagem, que dá o nome ao Ah, personagem.
Ah, que é então tá esse bom, menino, obrigada. Eu tá vou bom? pesquisar porque eu quero guardar essa história, é muito bonito. É muito lindo. Depois eu mando para vocês os autores e as editoras também, se vocês quiserem, por e-mail. Ah, eu vou mandar um e-mail então para você me mandar, porque eu gostei Isso, muito me dessa história, eu lembra. nunca tinha conhecido ela. É lindo, faz parte do acervo da casa, tá lá na biblioteca dos serviços de acolhimento, junto com outros que valem ouro também, que eu gosto bastante. Vocês vão se aventurar conhecendo as histórias. Verdade. E esse eu escolho com muito cuidado para abrir esse último encontro, porque a gente vai falar de memórias também. A gente está o tempo todo falando, né, de memórias, de lembranças da nossa Uhum. história, de história de vida. É difícil separar, né? Que horas que eu vou falar de história de vida. A gente vai recolhendo memórias e acessando a nossa memória a todo tempo, né? Então, mas esse é um livro bastante sensível, né, para abrir esse encontro. E então, aproveitando, vocês pegassem a foto, é, se está no celular, se está no computador, no Facebook, ou se está num porta-retrato, num álbum de fotos, não importa. Se ela estiver aí por perto ou você tiver ela aí, dá uma olhadinha, pega a foto e olha um tempinho para ela, repara nos detalhes, veja se você percebe alguma coisa que não tinha percebido antes. E vai pensando aí, por que você escolheu essa foto? Quando viu o pedido lá no e-mail de escolher uma foto significativa, ela foi a primeira que veio na sua cabeça? Não sei se alguém se aventurou aí nos álbuns de foto, porque é um caminho sem volta, né, gente? Quando você começa a olhar, procurar uma foto, quando você vê, passou uma semana, você tá lá nos álbuns. Mas voltando, por que você escolheu essa foto? Quem foi que tirou a foto? Você sabe? Dá para saber? Você lembra? Foi uma foto mais recente, uma foto mais antiga, uma selfie? Você que tirou a foto? Onde que você estava nessa foto? Ou se você não está na foto, sabe onde que ela foi tirada? Quantos anos você tinha na época que essa foto foi tirada? Você lembra? Vou parar aqui de compartilhar para a gente se ver um pouquinho. E ainda com a foto aí na mão, queria que quem se fosse sentir à vontade, assim, quiser ir compartilhando, assim, se foi fácil lembrar de tudo isso que eu fui perguntando, se vocês realmente estão com uma foto aí, ou se não acharam nenhuma foto. Foi fácil lembrar dos detalhes, de quantos anos tinha, do que aconteceu no dia, onde estava, quem tirou. Pode falar? Pode. Eu peguei a foto de quando eu tinha 4 anos, né? Foi o dia que, na realidade, eu fui batizado na Igreja Católica. E eu acho muito massa, porque foi eu que escolhi os meus padrinhos, porque eu já era um pouco maior, né? E foi eu e minha prima, a gente se batizou junto. Então a gente tem a foto está segurando cada um em um tronquinho de uma árvore. Quem tirou foi um fotógrafo que era amigo da família. Eu lembro dos detalhes, assim, um pouco da cerimônia, alguma coisa ou outra, assim, mas foi essa que eu escolhi. Que legal. Você tinha quantos anos, Michel? Tinha 4 anos. 4. Caramba, bem novinho, né? Isso. Gente, eu não lembro dos meus 4 anos, eu acho. Vocês Não, lembram? mas eu lembro de pouca coisa. Essa é Pouca uma coisa. das que me marcaram, entendeu? Assim. E você lembra do momento da foto?
Eu lembro porque eu tô de cara feia, entendeu? Eu não Não queria queria muito, tirar. não queria tirar muita foto, mas aí a minha mãe meio que forçou a barra junto com a minha tia e meu tio e acabei tirando. O fotógrafo veio, vai querer tirar foto. Aí tá com a bochecha, aquele bico. Eu tenho muita foto de criança que eu tô com bico porque eu não quero tirar foto, entendeu? Ótimo, muito bom. Valeu, Michel. Olhando você, ouvindo você falar, lembrei que você fez uma pergunta super importante no último encontro. Depois eu vou retomá-la para todo mundo ouvir e eu poder responder. Mas vamos mergulhar nas fotos também. A Dani Ribeiro, ela falou aqui que foi bem fácil de lembrar, né? Pois é uma foto que me marca muito, tem um significado enorme para mim. Uma selfie minha e da minha filhada bebê com 2 anos. E eu com 16, na frente de casa. Lembra tudo na frente da sua casa. Eu achei super legal a foto do Michel. Esse final de semana eu não recebi o e-mail como eu te mencionei. Esse final de semana eu tinha separado várias fotos antigas, porque hoje em dia é tudo celular, né? Agora mesmo que eu sabia que tinha que enviar, eu pesquisei aqui no celular. E fotos de criança, gente. E aí, quando você falou de foto, ainda pensei lá pegar, mas falei, não, vou pegar aqui do celular mesmo. E aí, eu peguei uma foto que. Aliás, eu peguei duas, mas a primeira que eu peguei eu não tinha observado. É uma foto de eu trabalhando com o meu filho. Eu estava com 41 anos, há 7 anos atrás, né? Ele pequenininho, hoje ele tem 11, vai fazer 12. Então, ele estava ali nos 4 aninhos, 3 aninhos. E a gente fazendo trabalho manual. Aí eu falei, cara, olha que interessante. Foi a primeira foto que veio, né? Na hora que eu estava pesquisando ali, que eu estava com ele. E agora que eu vi, eu falei, gente, é uma foto da gente trabalhando junto, coisas manuais. Aí eu falei, putz, muito 10. Muito 10 mesmo. Mas é pena que hoje em dia a gente não tem fotos no papel, que você falou, vai ver o álbum. E hoje não tem, mas o álbum é muito interessante, como o Michel falou. Cada vez menos, né, a gente revela. Que legal, que bom que deu tempo aí, que você escolheu uma foto que veio na... É legal a primeira que vem na nossa cabeça também, né? Deixa eu ler aqui mais umas compartilhamentos, antes que alguém queira também seguir falando. A outra Daniela falou que escolheu uma das últimas fotos que tirou da bisavó. E ela continua aqui. A que ela faleceu recentemente, tenho muito carinho pela mesma, pois ela está sorrindo de forma espontânea. É uma das minhas fotos favoritas. A Gabriela também, uma foto da minha avó, escolheu a foto da avó. A Luciana, a foto que escolhi, estou segurando meu filho. Aos 5 dias de vida, estávamos em Florianópolis, no cartório, fazendo o registro dele. Ai, gente, estou muito curiosa para ver as fotos. A Sibila também. Foi fácil de lembrar. Foi o primeiro evento depois do meu casamento, 21 anos atrás. Estava muito bem, época de felicidade e tranquilidade. Ai, vocês estão tentando mostrar na câmera, né? Eu vi aqui a Angélica também mostrou. Gente, é muito difícil. Cadê? Angélica. Ai, é um monte de gente. É tipo foto de escola. Adivinhei? Não, errei. Coral. Igreja. Ai, meu Deus, me ajuda, Angélica. Senão eu vou ficar aqui. A família. Não acredito, eu assim achando que era um coral, dá para fazer um coral. Tamanho da família, gente. Ai, já adorei. A Luciana e o Tauã também querem mostrar. Ah, a Heloísa está mostrando aqui a foto que escolheu. Também é de família, hein? Tô achando. A Gabriela também, a foto com a avó, que bonitinha. Sim, é uma foto com a minha família. E por incrível que pareça, a minha avó também se chamava Antônia, né? E hoje eu senti uma conexão muito forte com ela. É algo assim, meio. Pode ser meio sem significado para as outras pessoas, mas hoje eu agradeci muito pela minha avózinha, porque ela se partiu esse ano. E eu faço pedagogia EAD na UnoOeste. E no dia da minha apresentação, no simpósio de iniciação científica, eu fiquei muito nervosa. E eu coloquei a foto da minha avózinha junto, assim, perto, né, do computador para me ficar apresentando. E eu ganhei em primeiro lugar o prêmio de melhor Olha lá. apresentação.
Eu Que fiquei muito legal, feliz. Heloísa. Então, significado que ela, mesmo tendo partido para outro lugar, eu nunca vou esquecer dela e das coisas que Poxa, ela fez pela nossa família. que legal. Nossa, demais. Cadê o Tauã e a Luciana estão com a mão levantada aqui, depois vou Oi, abrir boa o noite. celular. Eu não Diga, consigo mostrar a foto porque a foto está no celular. tá bom. Mas, ai, já vou começar a chorar. Para mim é uma foto muito importante, porque o meu pai teve um câncer no intestino e, graças a Deus, ele conseguiu operar, passou por tudo que tinha que passar. E aí foi assim: meu pai morava no Paraná, meu irmão mora em São Paulo e a gente mora em Prudente. E aí a gente conseguiu ir todo mundo para lá. Então foi o meu irmão, a filha dele, eu, Tauã, minha filha. E aí a foto, vou dar uma descrição da foto. Tem um sofá de 3 lugares na casa onde meus pais moravam. Aí tá eu sentada no braço do sofá, do lado do meu pai, a minha filha, a minha mãe, o meu irmão e a minha sobrinha. E aí o meu marido que tirou essa foto. E assim, é uma foto que tá todo mundo na foto, assim, né? A gente tá rindo e foi um momento muito feliz. E depois de alguns meses, os meus pais faleceram. Então, assim, é uma foto que mexe muito comigo. Ai, desculpa. Imagina, mexe mesmo, não tem jeito, né, gente? Vai acessando uns lugares aqui, tem um significado grande, mas obrigada por compartilhar, Luciana. Legal poder ter essa foto aí, poder... Não dá para mostrar, né? Não deu para mostrar, mas a gente imaginou aqui essa foto. Só contando mais da foto da Angélica e da família, aniversário de 70 anos da mãe, toda a galera lá, o coral inteiro. E a Mara, que é o Windows 10, já decorei aqui, escolheu que é uma foto antiga do meu avô em uma festa de aniversário. Fazendo cigarro de palha, seu olhar espontâneo, espantado, creio que alguém chamou ele e assustou, e ele assustou. Ai, deve ser engraçada essa foto. A Solange escolheu... Com relação às fotos, estou atualmente montando álbum de fotos da minha filha, porque tenho lembranças bem legais de álbuns com fotos de família na casa da minha avó. Acho o papel mais interessante, quero deixar essa lembrança para ela. Sim. A Dani também levantou, Dani Ribeiro levantou a mão aqui. Tá mostrando. Deixa eu ver, Dani. Ai, meu Deus, tá no porta-retrato. Que bonitinha. É a foto com a afilhada, né? Que bonitinho. Que mais? Alguém? Gabriela também quer compartilhar? Mostra a sua foto. Ou não, ou só fala. Olá, pessoal, boa Oi. noite. Ah, ela vai mostrar, deixa eu ver. Essa foto, a minha avó, ela faleceu tem 2 meses. Ela faleceu agora com 94 anos de idade. E essa foto é muito significativa, eu tinha um vínculo muito forte com ela, né? Foi uma pessoa que significou muito para mim. E eu gosto muito dessa foto, eu tinha 10 anos nessa foto, era meu aniversário, né? E é muito significativa essa foto para mim. Você lembra quem tirou, Gabriela? Não lembro quem tirou, não Não. lembro, mas eu estava na casa dela. Ai, tá muito gostosa a foto. Todas estampadas. Que bonitinho. Obrigada. Gente, quanta avó e vô, né? Acho que o vô Apolinário inspirou vocês desde segunda, ficou na cabeça. E a dona Maria Antônia aqui também, Diniz Cordeiro, que tinha 4 sobrenomes também. Outra lembrança Eu da tava avó aqui. Fala, pode falar, Jaqueline. Mas eu tava na mesma que ela. Eu falei, eu vou me segurar, porque senão eu vou chorar também. Porque assim, já faz 8 meses, né, que eu tô no processo terapêutico. Então, essa questão de infância mexe muito. E era uma coisa que eu tinha muita resistência. Tipo, eu queria chegar num ponto e esquecer a criança que já foi um dia e tudo que aconteceu comigo, enfim. Aí, na hora que você falou foto, eu até pensei, falei, nem pensei em Facebook, alguma coisa assim, eu pensei na foto física mesmo. E eu mudei recentemente, aí eu peguei, caramba, eu só tenho uma foto comigo aqui, uma. E eu falei, gente, por que aonde que eu vou, eu levo essa foto? Era minha menininha. Eu lembro que era na rua da casa que eu sempre morei.
E é isso, assim, eu acho que é importante a gente resgatar toda essa... Tanto que essa questão do projeto, quando eu descobri, foi justamente numa sessão e ela comentou, né, que ela falou, já que isso daí é importante, você ter uma história, de você saber a sua história. E geralmente acontece muito de eu atender pessoas que veio de abrigo, não sabe como que foi a sua história, não tem nada. Então, assim, não existe isso, né? A criança, ela não foi, ela não nasceu quando eu adotei ela, teve uma história por trás, né? E aí eu falei, eu acho que vai ser essa foto, porque onde que eu vou, ela tá toda, até, não sei se dá para ver, mas ela de novo, mostra, peraí. é minha, e onde que eu vou, eu levo ela. Ai, obrigada, Jaqueline. Que legal. Não é mais fácil, gente, quando acontece uma coisa muito difícil, a gente apagar, né? Começar do zero, bola para frente, recomeçar, né? Esquecer tudo. Parece que é mais fácil, né? Parece que é mais fácil falar. A Se Vitória aqui. consciente deixasse, era bom, né? Apagar, pegar uma borrachinha, chuc, 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 chuc. Mas inconsciente, ele é tão terrível. Não tem borrachinha, né? Não dá para apagar, gente. A Vitória escolheu uma foto da formatura da pré-escola. Ah, gente, imagina essa formatura. Olha lá, ela tá mostrando. De beca, chapéuzinho. Como chama esse chapéuzinho? Capelo? É, né? Ai, gente. Olha, quem monta uma criança assim, gente? Com quantos anos você tinha? Uns 10? Foi foto de fotógrafo esse aí, hein, ô, Vitória? Não foi? Ai, gente, muito legal as fotos. Adoro essa dinâmica. Foi foto de fotógrafo. Quem mais tá com vontade de mostrar e falar da sua foto? Alguém? Olha ali, a Vitória com aquela beca. Tá muito engraçadinha, toda cheia de frufru aqui. A gente, o poder de uma foto, né, gente? Uma foto assim, a qualquer hora, que a gente dá uma olhadinha, às vezes olha todo dia, às vezes está no porta-retrato do lado da cama, a gente olha todo dia, né? Mas parar, olhar, faz a gente ir para outros lugares. Acha que tinha 9 anos, a Vitória. Por aí, né? Como que a gente lembra disso tudo, hein, gente? O que faz a gente lembrar? Será que é realmente uma memória do dia? Acho que o Michel que trouxe a foto mais novinho, né? De 4 anos, antes dos 4, assim. Alguém escolheu foto antes dos 4? A minha tava com 3. 3. E você lembra do dia, Jaqueline? Do dia em si, da foto, não, mas eu lembro dessas sessões que tinha. Eu sei que não era nada em especial, sabe? Eu tenho foto dentro da lixeira, na frente de casa, com uma vassoura no meio das pernas, sentada no chão. Então, assim, era fotos aleatórias mesmo, assim, em nenhum momento. Mas é um lugar que me marcou muito, como eu sempre morei ali, cresci. Então, acho que é por isso. Acho que eu vou tentar levar esse lugar. E tem alguém que te contou histórias desse lugar, assim, que te ajuda a lembrar, assim? Não, infelizmente, as memórias que eu tenho não são legais, né? Que foi resgatado em terapia. Uhum. E em relação a isso do pessoal falar, nunca foi de falar muito, não. Uhum. A não ser, dependendo dos dias, né? Porque às vezes, dependendo quando eu saía da aula, eu falava, você lembra de tal coisa? Como que era? Então, essa é a indagação que eu tenho. Se eu pergunto, eles comentam. Se não, parece que a memória deles é mais curta que a minha. Tipo, eles que estavam lá não lembram do que aconteceu e eu lembro. Tipo... Sim. A foto da Mayara também, ela acha que tinha em torno disso, uns 4, 3 anos. Daniela também falou, eu tenho
Opa, quem tá falando? Fala, Isabel. A minha foto é com 1 ano. Mas eu não lembro, não. É mais pela... Não sei se vai dar para ver. É o meu aniversário de 1 ano, na verdade. É mais pela reação dos meus pais ali, da minha irmã aqui. Muito boa. Lembrança mesmo, não dá. E você não lembra dessa festa? Não lembro. Mas alguém te conta algum caos sobre ela? O que aconteceu? Por que a sua irmã tá com essa reação? Não sei. Não. Vou andar perguntando. Tem para quem perguntar? Tem. Já é sorte, né? Tem fotos muito antigas que parece que a gente viveu aquela foto, mas na verdade é memória das pessoas contando, né? Ai, você era tão agitada, gostava sempre de subir nessa cadeira. Eu não sei se gostava, mas ela dizia que sim, né? Minha avó, minha mãe. Então tem essas situações quando é foto muito antiga. Eu, às vezes, não sei se eu lembro ou se é alguém que me contou, é a história que alguém contou que eu lembro, né? Que me ajuda a lembrar dessa foto. Daniela também falou que eu tenho com ela, mas está no Face. Eu com a minha mãe, talvez, recentemente, acabei tatuando o nome dela. Ela era meu porto seguro, os meus braços sempre, os meus braços, e até hoje não consegui ir até a casa dela até hoje. Ixi, não sei se eu li direito, mas acho que deu para entender aí. Que fez um mural de fotos na parede de momentos importantes da minha vida, mas me faz nunca esquecer de momentos especiais. Sim, as fotos ajudam, né, a gente a lembrar dos momentos. Às vezes não tem foto, né? Às vezes tem as histórias contadas também, que são importantes. E tem pessoas que ajudam a contar essas histórias, né? Às vezes tem mais pessoas, às vezes tem menos pessoas, às vezes em alguns momentos não tem ninguém. Mas é sempre importante ter alguém ou alguém para poder ir ajudando quando a gente é menor, quando a gente está num momento sem muitas pessoas da família por perto, né? Yara, posso partilhar um negócio? Pode. Sobre essa questão de memória. O meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e 6 meses. Então, eu não lembro nada dele. Então, todas as fotos que tem em casa e as lembranças que as pessoas contam, entendeu? Sim. Quem ele era. E aí, cada foto que se tem nesse álbum é onde a minha mãe ou os meus tios que contam sobre essa questão, porque eu não lembro nada dele, entendeu? E aí, a minha mãe não casou. E minha mãe decidiu só criar os filhos, né? E então, tipo assim, não teve uma figura ali dentro de casa que ocuparia esse papel, vamos dizer assim, ao ponto de você nem se preocupar em querer saber quem é a fundo, né? E todas as minhas curiosidades, as lembranças, todas as coisas vêm de pessoas contando para mim quem ele era, o que fazia, como que funcionava. Sim, exatamente, exatamente. Isso que eu estava querendo compartilhar. 1 ano e meio, a gente vai vendo as fotos, né? Sabe exatamente, sabe até contar as histórias do seu pai, né? Você pode dizer, nossa, ele era assim, e conviveu tão pouco tempo, né? Quase 1 ano e meio de vida. Então, é super importante, assim. A gente vai esquecendo das coisas. Não dá para lembrar de tudo. Diga, quem está falando? A Daniela. Ah, Daniela. É que eu queria explicar mais ou menos, né? Minha avó, que faleceu recentemente, ela era meus braços, né? Eu sempre falo, né? Um carinho imenso. Eu não consegui ir na casa dela até hoje, desde quando ela faleceu, porque parece que eu vou chegar lá e ver sempre o banquete. Parecia quando eu era criança, era sempre um banquete. Não tem como esquecer, sabe? Quando a gente era criança. Aí eu cresci, ela continuava fazendo. Eu falava, vó, hoje eu cresci, eu não sou mais aquela criança, né? Então, aí eu peguei, acabei tatuando o nome dela no meu braço, fiz um anjo e escrevi o nome dela, né? É uma forma de carinho, amor, dedicação que ela sempre teve por mim toda a vida, né?
Não tem como não esquecer. Sim, agora tá na sua pele. Entendi agora, faz sentido aquilo que você foi escrevendo. É isso, gente, as pessoas... É isso, nos ajudam a lembrar, as lembranças têm afetos muito fortes, saudades mais recentes, saudades mais distantes, né? Que ainda são saudades. Então, às vezes é uma foto que a gente consegue olhar, que em um momento da vida é mais difícil, né? Por exemplo, ir até a casa da avó ainda é difícil, olhar para uma foto pode ser que seja difícil. Em outro momento as coisas vão se acomodando, e não porque a gente vai começar do zero, que a gente vai esquecer, que a gente vai empurrar para baixo do tapete, né? Vivi uma situação de violência, uma situação de separação, fui para um serviço de acolhimento. Melhor esquecer isso, né? Essa parte da vida. Não é melhor, porque não dá, né, gente? Que nem a gente estava falando, não dá para esquecer. E então é disso que a gente está falando. Oi, Gilmar. Eu tô triste, Você tá triste? porque eu acho que eu não li o e-mail hoje. Eu tô todo mundo mostrando foto, passagem. O que é? Dá para dar uma pincelada rápida para mim? Uma pincelada. No e-mail eu pedi para cada um escolher uma foto significativa para ter por perto aqui na hora do encontro. Ai, que pena. Você não tem nenhuma foto aí perto, Gilmar, um porta-retrato? Eu ia trazer uma passagem da minha infância, quando eu fiz a primeira comunhão. Ai, como ficou marcado na minha vida. Tem essa foto lá no meu porta-retrato. Eu pondo a camisinha branquinha, de manga comprida, lá no sítio, na igrejinha. É tipo essas coisas. Isso, tava só você na foto? Né? Eu tirei bonitão, com a vela de primeira comunhão. Quem que tirou a foto? Tia minha que deu catecismo para mim, tadinha, faleceu. Mas faz tempo já que ela faleceu, mas eu tenho saudade dela, tem foto dela também. E quantos anos você tinha nessa foto, Gilmar? Você lembra? 12 anos. Olha lá que memória boa do Gilmar, gente. Ele lembra tudo. Eu tenho a foto, tá lá de camisinha, manga comprida, branca. Ai, que saudade desse tempo, nesse dia. Viu, saudade? Saudade boa? Eu e minha irmã, boa. Eu e minha irmã fizemos junto, ela era mais nova, o catecismo e a primeira comunhão. Você acredita que brigamos no dia da primeira comunhão, eu e a minha irmã? Ixi, por que vocês brigaram? Nós não queríamos que queimasse a vela muito. Olha, até hoje vai dar... a vela. A vela eu tô adorando essa história do Gilmar. Muito bom, gente. Muito engraçado. E a minha tinha queimado menos. Eu peguei e quebrei a vela dela, de raiva. Olha, no dia. Gente, que coisa feia na primeira comunhão, Gilmar. Vocês dois são fogo, hein? Hoje não chora eu e ela, mas nós era terrível, menino. Para isso que serve irmão, né, gente? Mas é tempo bom, nossa, delícia. Mas é bom ter irmão. Eu nunca tive, então não sei como que é, mas deve ser muito legal. Muito gostoso lembrar, né? É um pouco disso que a gente está falando, Gilmar, das nossas memórias, das memórias gostosas, das que são um pouco mais difíceis, das que são contadas para a gente, de quem que ajuda a gente a lembrar das memórias. Então, todo mundo foi compartilhando um pouquinho aí. Sabia que você ia pensar numa foto assim que eu perguntasse. Pois é, eu queria ter trazido ela. Poxa vida, que pena. Não tem problema. Eu já imaginei aqui você com essa manga comprida, com a vela na mão, de branquinho. É gostoso olhar aquela foto, gente de Deus. Onde que ela fica? No porta-retrato aonde? Na sala. Coloquei. Na sala. Não tem ela... naqueles computador, né? Uhum. Quem chega fala assim, nossa, quem é esse menino? Sou eu. Que legal. Que bom ter foto, né, gente? Para ajudar a gente a lembrar. Ai, muito gostoso.
coração, né? Ficou gravado, marcado, né? Sim. E acho que, pegando aí o gatilho, agora que o Gilmar também pôde compartilhar um pouquinho da foto dele, mesmo sem ter recebido meu e-mail, né, Gilmar? Ixi. Não, mas você imagina como que eu estava, né? Manga comprida, calça escura. Oh. Eu já fiz aqui a imagem. E apareceram de novo muitos avós e avós, né? A presença dos avós, a Marisa falou aqui, né? Estão tão importantes. São mesmo. Nossa, pena que eu não tenho mais nenhum deles. É. Que pena, assim, muita saudade. Fica de saudade só. A Cíntia está com a mão levantada, se quiser comentar alguma coisa. Agora é a hora. Duas coisas rapidinho. A primeira, a juventude de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, elas não conseguem ver os álbuns, elas não têm esses álbuns, essas memórias, né? Talvez até por isso que exista essa dificuldade de relembrar o passado. E uma coisa interessante, a dinâmica que nós estamos fazendo, né? Se para nós, que somos adultos, e que temos as nossas dificuldades, mas talvez de forma diferente, olha como foi essa dinâmica tão simples, tão significativa. Agora imagina, você pegar uma criança com histórico um pouco mais delicado e puxar a história, porque às vezes a criança, ela é colocada como assim, como se ela não tivesse história, como se ela não tivesse passado, como se ela não tivesse vida, como se ela não tivesse uma identidade. E aí, vendo tudo isso que você está fazendo, vendo esse projeto, conhecendo, eu falo a importância e a responsabilidade desse nosso trabalho, porque resgatar a história do outro, resgatar a nossa é difícil, é muito difícil. Resgatar do outro, auxiliar o outro a resgatar dele, cara, é assim, é emocionante, realmente. É um direito de todo mundo, né? Do acesso à história. E aí, às vezes, é mais fácil de ir atrás e de conhecer, às vezes é um pouquinho mais difícil, às vezes precisa lembrar, acionar uma tia, alguém da família, às vezes não tem foto, às vezes tem poucos relatos, né? Às vezes relatos brutos, assim, de processos, assim, como que a gente transforma na história. E acho que a gente vai falando muito dessa história de abandono, de tristeza, do passado desses meninos e meninas, mas tem muita coisa gostosa para ajudar eles a lembrar também, e isso também é muito importante, né? Então, vou aproveitar aqui para já começar a falar um pouco dos álbuns, porque senão não vai dar tempo de falar de tudo. Vou compartilhar. Cadê meu PowerPoint? Vamos ver. Para a gente saber um pouco mais sobre os álbuns, né? Como que a gente sugere que vocês vão construindo, porque é uma forma desses meninos poderem conhecer a história deles. Cadê meu mouse? Tá aqui. Gente, 8 meses de pandemia, eu aqui apanhando do negócio. Bom, não estou conseguindo. Eu tô sem nenhum álbum aqui comigo hoje para mostrar para vocês, mas eu pedi fotos, né? Para quem tinha. Não tô conseguindo. Cadê meu mouse? Ai. Bom, eu vou passando pequenininho mesmo e vou falando para vocês, tá? Yara, se você apertar F5, você quer apresentar. Sabia que alguém ia falar isso. Obrigada. Ele é assim, gente, ele tem mais ou menos 30 centímetros de altura, então ele é um álbum grande. A capa dele é assim, tem um espacinho para colocar uma foto. Ele tem essa capa do projeto, né, do Fazendo Minha História. Dentro ele tem essa primeira folha azul, que normalmente é essa primeira página, vou falar mais dela aí, de apresentação do autor desse álbum. E o resto dele, eu não tenho mais foto, mas ele é todo de papel craft, assim, daquela cor craft, sabe? Sem cor nenhuma, assim, então tem várias páginas. E no finalzinho, lá na última, na contracapa, tem um envelope grudado nele também,
um jeito de colocar algumas coisas, guardar fotos, algumas coisas que a criança ou adolescente gostaria de guardar. Então, ele é mais ou menos assim, depois vocês vão ver ele pessoalmente, né? Depois lá nos serviços. Mas ele é um álbum grande. E vamos lá, vamos falar como que ele... As nossas sugestões de como que ele precisa ser montado, como que vocês devem apoiar e ajudar os meninos a construírem esse álbum, tá? Então, para começar, o álbum, ele não tem uma ordem cronológica, tá? Tem gente que fala, primeiro precisa vir o dia do nascimento, depois o primeiro dente, quando andou, infância, depois... Não, é um álbum de registros que não precisa, a gente pode ir e voltar. Até porque começar a falar pelo presente é mais tranquilo, é mais gostoso, é mais confortável, né? Dizer quem a gente é hoje, o que a gente gosta. Então, a gente vai começar esse projeto com os meninos e meninas até estabelecer aquele vínculo, aquela confiança. Não dá para a gente chegar e já começar a falar do passado. A gente nem sabe se ele vai lembrar, se ela vai lembrar, né? Então, a gente pode ir e voltar no tempo. Tem vários eixos do passado, do presente e do futuro, mas eles podem ir e voltar, não precisa ter uma ordem cronológica, tá? Então, essa é a primeira dica e a primeira sugestão, tá? Naquela página azul que eu mostrei aqui, a gente normalmente sugere que não tem muito como começar, é muito espontâneo, o adolescente, a criança vai dizer como que ela quer esse álbum, né? Mas é legal apresentar o autor, né? A página da identidade, de quem que a gente vai falar, né? Então, é legal que ele coloque o nome, a idade do momento que começou ali a fazer o álbum, o que ele gosta, a data de nascimento, enfim, apresente quem que é, essa carteira de identidade mesmo, né? Então, é um jeito também gostoso de começar esse álbum, esse projeto. Normalmente eles gostam de colocar uma foto deles também, às vezes menor, às vezes de agora, enfim, e é uma foto que aparece na capa, né? É aquela capa que fica aqui nesse quadradinho, um pedacinho da foto que cola na página azul. Então, esse é um jeito de começar, tá? Apresentando o autor, a autora do álbum. Aí, alguns pontos sobre a organização desse álbum, das páginas, né? Então, o que organiza o álbum não é a cronologia da vida da criança ou do adolescente, mas os detalhes que as páginas precisam ter. Então, vamos começar com os títulos. Cada página precisa ter um título orientando sobre o que aquela página vai falar. Então, meu dia a dia, família, aniversário, quem sou eu, medos. É sempre importante que tenha um título, que vocês apoiem e ajudem essa criança ou adolescente a criar um título para essa página, tá? Esse título ajuda. A gente tem que sempre pensar que a ideia é que esse álbum possa, daqui a 15, 20 anos, estar bem vivo e com todos os detalhes importantes que ajudem realmente essa criança ou esse adolescente a lembrar do que ele quis colocar nesse álbum, né? Então, esses são alguns detalhes importantes que ajudam a localizar e a deixar o álbum na página completa, tá bom? Então, o título é muito importante para contextualizar sobre o que vai ser tratado naquela página. Outro detalhe importante é a data. Então, é fundamental para a criança se localizar no tempo, sabendo o dia que aquela página foi feita. Então, pode ser que hoje, dia 28 de outubro de 2020, eu vou fazer uma página sobre o Natal do ano passado. Então, eu vou pôr a data de hoje, né? Porque é quando eu lembrei, quando eu quis escrever sobre o Natal. No contexto, no texto da página, aí eu posso dizer que data que foi o Natal, quando que foi, de qual Natal eu estou falando. Mas é importante que tenha a data de quando aquela página foi feita. Então, puxa, quando naquela data aquilo estava na minha cabeça, eu quis falar sobre aquele tema, então isso é muito importante, tá bom? O que mais? Contextualização. Então,
gente, é super importante escrever informações que, mesmo que pareçam óbvias, ajudam o leitor a compreender o conteúdo escrito, ou outras produções contidas nas páginas, como um desenho, por exemplo. Então, a gente vai falando de foto, a gente brincou, fez essa atividade inicial com as fotos. As fotos são uma delícia, é muito legal, mas não é um álbum de fotos, né? É um álbum de registros. A foto entra como uma forma de registro. Pode ser um desenho, pode ser uma carta, enfim, podem ter outros tipos de registro, até porque às vezes nem tem foto de tudo, né? Alguns têm mais fotos, outros têm menos fotos, então a gente não depende das fotos, a gente gosta justamente de uma variedade de registros. Mas é super importante dizer o que é aquilo. Então, se a criança fez um desenho, se ela quer colar alguma coisa, né? É importante entender o que vocês estão conversando naquele dia, dizer por que quer colar aquele desenho especial. Às vezes faz um monte de desenho, né? Mas escolhe um para colar no álbum. Por quê? O que estava dizendo naquele desenho, né? Nesse exemplo aqui de baixo, o desenho dessa criança, do Patrick, quando você olha, você está folheando um álbum, o desenho que parece contar sua história, né? Eu vejo aqui uma arara vermelha, tem gente que vê avião, tem gente que vê passarinho, tem gente que vê um monte de rabisco, né? E se não tiver contextualização, cada um vai ter a sua própria ideia do que está vendo, né? E não é essa a ideia do álbum. Então, aqui a colaboradora, no dia, né, em novembro de 2016, ela escreveu o desenho do Patrick, que provavelmente é uma criança pequena ali, não estava conseguindo escrever, mas contou para a colaboradora sobre o desenho que ele fez, né? Então, sobre o desenho, o Patrick diz: a mamãe está brigando na casinha e ela foi embora. O Patrick foi embora também. Ele foi para a creche, né? Então, um desenho sem essa frase, essa fala do Patrick, não tem sentido algum. É qualquer desenho, pode ser feito por qualquer pessoa, né? Mas ali naquele dia, naquele novembro de 2006, ele estava falando da mãe, provavelmente contando e lembrando de algum momento com a mãe dele, de ir embora, dele ir embora também, enfim. Então, faz muita diferença, né? Às vezes é isso aí, do outro lado, uma brincadeira. Adoro brincar de mamãe e filhinha. Mas por que ela gosta? Com qual frequência ela gosta de brincar? O que ela usa? O que ela faz para brincar? Né? Gente, dá outro tom para aquela memória, para aquele registro. Assim como a legenda nas fotos, né? De novo, hoje pode parecer óbvio. É óbvio, sou eu e a tia, né? A minha tia, a educadora do serviço de acolhimento. Sou eu e a Renata, que é a técnica do serviço, é muito óbvio. Sou eu e você, minha colaboradora. É muito óbvio, mas, de novo, daqui a 15 anos, com um monte de coisa que vai acontecer na vida dela, ela vai lembrar? A gente não sabe. Então, a gente precisa colocar legenda. Quem que está na foto e onde foi tirada, o que está acontecendo nesse momento da foto, né? Então, se não tivesse legenda, a gente não ia saber o que estava acontecendo nessa foto. Parece, não sei, alguém que está brincando com um carrinho de supermercado, enfim. E depois não dá para ler aqui, mas é uma brincadeira no serviço de acolhimento, que toda quarta-feira ia o entregador lá e eles eram muito próximos e eles sempre brincavam, ele deixava essa menina brincar um pouquinho todo mundo, né, que estava lá por perto, brincar um pouquinho no carrinho de entrega, enfim, então, sabe, toda quarta-feira, durante tanto tempo isso aconteceu na vida dessa criança, alguma coisa fica, né, nela, mas ela precisa de ajuda para lembrar. E uma foto sozinha pode ser qualquer uma, podia ser a avó, o vô, a tia, mas não, era o entregador do supermercado, né? E que precisa estar no álbum dela, né? Fez parte desse período que ela estava acolhida. Então, legenda nas fotos. Precisa ter legenda nas fotos, tá? O visual. Então, gente, tem gente que tem mais habilidade com essa parte de papelaria, de mexer, que curte mais. Tem gente que tem menos.
E tem criança que tem mais e tem criança que tem menos, né? Não estamos aqui fazendo uma seleção de artistas plásticos e artistas, assim, se você adora, ótimo. Se não, também dá para fazer um álbum muito lindo, tá? E esse é o nosso incentivo. Acho que o quanto mais... As páginas, como eu falei, são daquela cor do papel craft, assim, né? Justamente para poder colocar muita cor, para que a criança, adolescente deixe com a sua cara. E vocês precisam incentivar eles a deixarem um álbum muito lindo, fazer uma página muito bonita, caprichada, né? Porque isso dá importância para a história dela, né? Isso dá mais vida, mais, enfim, potência, né? Então, é claro que vocês vão ajudando elas a entenderem que cores preferem, quem gosta mais de bolinha, quem gosta de colar adesivo, mas sempre incentivando para caprichar, né? Para tomar cuidado, não é com pressa, a gente não quer fazer um monte de páginas, não, vamos caprichar nessa página, vamos deixar ela bem linda, bem, enfim. Então, precisa apoiar e fazer umas páginas lindas. A gente gosta de páginas lindas. E tem vários exemplos, várias sugestões, e vocês sempre nos surpreendem com páginas incríveis. Então, é mão na massa mesmo. Então, algumas sugestões são fundos e molduras, né? Como é aquela cor crua, assim, é legal ter fundo, colocar moldura no que vai escrever, nas fotos, cuidado com a escrita, né? Escrever com letra legível, sempre de preferência com letra de forma, ela fica mais legível ainda. Nunca de lápis, então o lápis apaga com o passar do tempo, pode ser apagado, então prefira sempre canetinha ou caneta, né? Algo que não apague. Então, variedade de recursos. Então, de novo, não é um álbum de fotos, então desenhos, recados, enfim, dobradura, vale de tudo, assim, usar a criatividade. Quanto mais variedade, mais gostoso. Tem que ter a cara da criança, né? Então, por menor que seja a criança, claro, né? Tem os limites, às vezes o bebezinho de meses lá, que também... mas por menor que seja a criança, ela vai conseguir ali, talvez não escrever, fazer o desenho, colar direitinho, mas ela escolhe a cor, pede para ela escolher que cor que vai escrever hoje, que cor que vai ser o título, o fundo, enfim, ela vai aos pouquinhos conseguindo se colocar e deixar com mais a cara dela, e sentir que ela que está tomando as decisões em relação ao álbum de registros delas, né? Os mais velhos, os adolescentes, já conseguem escrever eles mesmos e escolher sozinhos. Às vezes eles gostam de um palpite, às vezes a gente precisa dar uma incentivada. Hoje eu vou escrever só de uma cor. Mas aí essa foto é tão bonita, acho que vale colocar mais cores, enfim, dá para ir sugerindo e respeitando também o jeito que ele quer construir o álbum dele, ou ela. Eixos do conteúdo presente. Então, o que é legal e importante do conteúdo do presente? A identificação, a página da identidade, né, que eu já falei lá. Então, aqui tem um que até quis colocar um xerox do RG. Então, o nome, o dia que nasceu, a família, o nome da mãe, o nome do pai. E às vezes eles não lembram de cor, não, viu? Tem que fazer um trabalho meio de detetive, conversar com a dupla gestora. Então, vamos perguntar, se você não lembra direito o nome inteiro, vamos lá olhar, a gente vê no seu processo. Putz, não tem no processo. Que curioso, né? Acho que são dados sobre a história dele, de ir atrás, de entender o que está acontecendo. As duplas gestoras estão aí para ajudar vocês também, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que fique desconfortável ali de falar. Mas página da identidade é um clássico. O jeito de ser, então, gostos, preferências, qualidades, né? O que mais gosta, o que é bom de fazer, o que é ruim, o que tem mais dificuldade, características, né? Enfim, alimentação, sentimentos. Então, do que eu tenho medo,
quando eu fico triste, que momentos que eu fico triste, que momentos que me deixam feliz, que momentos que me dão medo, que momentos que eu fico mal-humorado, né? Então, rotina também é muito legal de lembrar, de registrar para depois eles lembrarem. Então, vai para a escola, depois volta, almoça com todo mundo, depois vai para o futebol. Enfim, é muito gostoso retratar e lembrar da rotina. E que às vezes muda, né? Então, às vezes em janeiro vocês vão fazer uma rotina, depois de um ano vai ter outra página de rotina, né? Porque muda, enfim. Brincadeiras, enfim, diversas, né? Passeios, dia na piscina, o serviço de acolhimento, então dizer onde que ele está morando hoje, o nome, onde que fica, tirar uma foto juntos da porta de entrada, ou às vezes alguns gostam de tirar foto do quarto para colocar no álbum, enfim, legenda nas fotos, né? O lugar preferido da casa, a pessoa preferida da casa, né? Naquele dia, naquele mês. Então, é gostoso falar de onde ele está morando hoje, né? A família, né? Então, família sempre, padrinhos, mãe, pai, vó, tia. E aí, é isso, vocês estão vendo as variedades, né? Às vezes tem foto da mãe, às vezes tem uma foto na casa dos padrinhos, às vezes não tem foto, e aí tem uma carta da mãe, né? Então, a mãe enviou uma carta, a colaboradora colou e contou ali. O Patrick fica muito feliz quando faz visitas à sua mãe, demonstra muito carinho, beija e abraça ela, dizendo te amo, mamãe. Então, não tem foto, gente, mas tem coisa mais preciosa que um relato desses para a gente lembrar daqui 10 anos, daqui 2 anos, já é ótimo lembrar, né? Então, aí a outra é uma carta para a mãe. Às vezes é alguém que não vê a mãe há muito tempo, ainda não está podendo encontrar. Então, escrever uma carta. Às vezes eles gostam de guardar as cartas com eles mesmos, no envelope, não tem coragem de colar, aí daqui uns meses tem coragem. É muito legal. Irmãos, gente, irmãos, contar das brigas. Ó, os irmãos bonitões, os 8 irmãos. É muito legal, página dos irmãos. Às vezes os irmãos moram na mesma casa, tem colaboradores diferentes, vale marcar um dia um encontro em conjunto, de repente, para fazer uma página juntos, né? É individual, mas de vez em quando é gostoso juntar todo mundo também, junto os 2 colaboradores com as 2 crianças. Ai, meu Deus. Outras pessoas, então, os educadores, os técnicos, gente, de quem eles mais vão falar, com quem eles convivem todo dia naquele momento, a tia Jo e a tia Maria, e aí as tias fazem recado, tiram fotos juntas, né? Enfim, e por que eu gosto dessa pessoa, o que ela representa para mim. Então, é muito gostoso. Precisa lembrar desse momento, gente. Se tem tanto afeto, se tem tanto sentimento, assim, precisa lembrar, né? Não é para esquecer. As namoradas, o amor perfeito, mais que perfect, tá em inglês. Olha, todas as namoradas... Nossa, esse aqui arrancou, né? O coraçãozinho, dá para ver aí? Uma das namoradas, ele ou ela decidiu, ó, rasgar. Ai, gente. Acontece também, né? Mas vocês estão reparando, né? Nas molduras, nas cores, nos recortes, durex colorido. Amigos também, gente. Amigos, tudo de bom, né? Minha melhor amiga. Quem é minha melhor amiga hoje? Daqui 3 anos, será que vai ser a mesma? Enfim, pedir recado, é muito gostoso. Datas importantes, festas de aniversário, festa junina, Natal, Dia das Crianças. É muito gostoso também de escrever, de lembrar. Sempre tem muita foto, né? Essas datas, todo mundo tira foto. Dia das Crianças, Natal, os passeios. Vou passando mais rapidinho para dar tempo de eu falar, tá, gente? Que eu sempre me enrolo. Ai, meu Deus.
Escola, nossa, escola também, gente. Qual que é o nome da escola que eu estudo hoje? Minha professora, quem aí lembra do nome da primeira professora? Eu lembro, era a tia Shirley. Nossa, gente, imagina, a tia Shirley marcou minha vida. Então, tem que escrever o nome dela, pedir recado. É muito legal a escola. Sobre o projeto, então, com o tempo, eles vão querendo também registrar da relação de vocês. Então, pode ter uma foto juntos, pode explicar o que é esse projeto, quando que vocês começaram, com qual objetivo, que dias que vocês se encontram, que horas. Enfim, vocês também fazem parte da história aí. Aí, eixos do conteúdo do passado, que aos pouquinhos eles vão trazendo, alguns com mais facilidade, outros com menos, outros desconhecem, a gente precisa incentivar a ir atrás, né? Então, primeira infância, lembranças anteriores ao acolhimento, então às vezes a mãe leva fotos, tem algumas fotos deles, às vezes chegou o bebezinho mesmo no serviço de acolhimento, e enfim. Então, as lembranças da primeira infância, primeiro banho, que comia, é muito gostoso de lembrar. Fazer linha do tempo ajuda. Alguém falou aí que fez um mural, né? Não era linha do tempo, mas me veio na cabeça, assim, uma linha do tempo. Ajuda a organizar. Às vezes é alguém que já passou por mais de um acolhimento. Então, quando foi mesmo que fui acolhido pela primeira vez, depois pela segunda, quanto tempo eu fiquei na casa da minha família, enfim, ajuda a organizar o tempo, né? Desde quando eu nasci, o que aconteceu comigo até hoje, né? É muito legal fazer a linha do tempo. Árvore genealógica também, entender o que é isso, às vezes não fica tão certinha assim, porque a mãe teve um outro companheiro, o pai também tem outros filhos. Mas é legal de saber, isso ajuda a organizar, acomodar, assim, toda essa história, toda essa bagagem, né, gente? O motivo do acolhimento, acho que essa é uma página importantíssima e que vocês não vão fazer sozinhos, né? Acho que é uma página que precisa de ajuda, a dupla gestora vai poder ajudar vocês a incentivar e a contar esse motivo de acolhimento muitas vezes para os meninos. Então, por que eu vim parar aqui, né? O que aconteceu com a minha família? Por que eu vim para cá? O dia que eu cheguei, como que foi? O que eu estava sentindo? Às vezes eles lembram, às vezes a gente pode ajudar. Se tem um educador que estava no dia lá no plantão, quando chega, pode lembrar, ajudar a lembrar. Nossa, estava muito assustado. Você ficou super feliz, você viu um monte de criança, já queria sair brincando. Aí depois que você se deu conta que você não ia voltar para casa, né? Enfim, e tem vários jeitos de contar, né, esse motivo do acolhimento. Às vezes pode ter um motivo mais doloroso de colocar alguma violência, e a gente precisa usar as palavras. Tem muita palavra, dá para contar essa história de um jeito real e cuidadoso, né? Então, as equipes vão ajudar vocês a escrever essa página, mas é super importante, né? Eixos do conteúdo do futuro. Então, os sonhos, né, gente? Aos poucos eles vão se sentindo mais confortáveis de poder sonhar e desejar coisas, né? Principalmente quando os nossos passados e os nossos machucados vão cicatrizando, acomodando, a gente vai elaborando, aí a gente consegue olhar para o futuro, sonhar, né? Enfim, se eu sei quem eu sou, se tudo isso aconteceu comigo, eu tô aqui, né? Então, agora eu preciso pensar no futuro, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, um lugar que eu quero conhecer, enfim. Sonhos são sempre páginas comuns, é muito gostoso de fazer. Projetos, o que eu quero fazer, os meninos que estão aí perto de completarem 18 anos, com seus primeiros trabalhos, experiências profissionais,
o que imaginam fazer daqui a pouco, como que é a casa que eu gostaria de ter, quero ter família, não quero, enfim, quero fazer faculdade, não, o que eu até quero trabalhar, quero casar, quero ter filho, não, muito legal. Despedidas, então, todo final do projeto, né? Eu falei lá no primeiro encontro, que a gente sugere que hajam 3 encontros de despedida, e um deles pode ser a confecção dessa página de despedida. Então, quando que se encerrou, quando que vocês se despediram, o que foi gostoso, o que vai sentir saudade, né? Então, as páginas de despedida são super importantes também. E podem ter outras despedidas, né? Também, outras... às vezes, um amigo que vai embora, a outra vai ser adotada, é uma educadora que vai sair, que não vai mais trabalhar lá, uma professora, enfim, a gente... É muito gostoso poder marcar essas despedidas, assim, né? Que às vezes também são dolorosas, mas que são importantes. Aí aqui alguns dos registros inadequados, só alguns exemplos para a gente evitar ao máximo. Então, pessoas importantes, tem aí um coração e um texto, grafite escrito, né? Que se a gente tiver muito esforço, dá para entender mais ou menos o que está escrito. Mas é isso, gente. Para quem foi escrito esse bilhete? Que ocasião? De quem foi a iniciativa? Que relação a criança tinha com essa pessoa? Então, daqui 2 meses já não dá para lembrar o que aconteceu nessa página, né? Então, precisa tomar cuidado para esses registros não acontecerem. Essa página também, assim, então tem uma foto super legal, tem uns desenhos super engraçados, até tem ali os animais do zoológico, né, escrito. Mas então, eles estavam no zoológico? Quem que são essas pessoas? É com a escola? É com a galera do serviço de acolhimento? Enfim, quando que foi? Assim, quantos anos eu tinha? Eu tô na foto? Quem que tá na foto, né, gente? Assim, então, uma página muito potencial. Por que desenhou esses bichos? Será que ele viu esses bichos lá? Será que ele gostou desses bichos? A gente vai ficar aqui fazendo hipóteses, então não dá, né? A gente precisa ajudar a contextualizar cada página. E aqui também, uma foto super com desenhos coloridos, pintados, né? Cinderela, Peter Pan, tem data, os desenhos da Cinderela e Peter Pan, assim, mas que significado isso tem, né, gente? É bonito, esteticamente bonitinho, canetinha, letra legível, né? Os detalhes ali que eu fui falando são importantes, mas ela gosta desse desenho? O desenho que ela mais adora assistir? Ela assiste todo dia? Ou ela não gosta? Ela quer ser a Cinderela ou ele quer ser o Peter Pan? Ou ele quer ser a Cinderela e ela quer ser o Peter Pan, né? Então, assim... não tem contextualização. Então, é uma página bonitinha, fica arrumadinho, mas não tem conteúdo, né? Aqui também uma foto, né? Super fofa, assim, com umas barraquinhas de comida, pintura na cara. Mas uma foto, assim, não dá para saber, né, gente? O que está acontecendo, quando foi tirada, com quem. E aí, de novo, se a gente tem por perto pessoas que nos ajudem a lembrar e falem dessa foto com bastante frequência, talvez ela fique mais marcada na nossa cabeça. Mas se não tem, a gente não pode correr o risco de, se não tiver. Se não tiver, já perdeu, é uma foto que não dá para lembrar de nada. Então, precisa escrever que situação que foi, as memórias, o que lembra do dia, né? Outra página também tem uma sobre o projeto.
Tem lá a capa de uma das nossas publicações antigas. Não dá para saber, né, gente? O que é isso? Quem foi o colaborador? Que projeto é esse? Enfim. Outro desenho também. Sem contextualização, né? Onde que foi feito esse desenho? Por que ele precisa estar ou não no álbum, né? Então, sempre que a criança ou adolescente sentir vontade de colar um desenho, precisa entender ali o porquê que quer colocar, certo? A gente tem um aplicativo do Fazendo Minha História com várias dicas de página, várias dicas de mediação de leitura. Eu mando esse QR Code para vocês também por e-mail. Nossa, tem muita coisa para lembrar. Vocês me ajudam a lembrar, hein? Qualquer coisa. Mas é só jogar no Google Fábrica de Aplicativos Fazendo História, que já aparece lá para vocês baixarem. E aí tem isso, tem um caderno de atividades, dica de mediação de leitura, e aí às vezes está ali no celular, na mão, né? Mas eu também vou passar o guia do colaborador para vocês, que está no nosso site, e que todo mundo vai ler de cabo a rabo. Acho que ele resume bem toda essa formação, então vocês podem retomar esse guia sempre que vocês quiserem. Mas o aplicativo é legal, que às vezes durante o encontro dá para olhar, escolher um livro juntos, ver se tem, né? Às vezes os livros que a gente sugeriu no aplicativo não tem no serviço, né? Acho que as nossas bibliotecas vão se atualizando. Mas, enfim. Ufa, foi. Vou ver aqui algumas dúvidas que apareceram. Deixa eu ver. Quem escreve no álbum é a criança ou o adolescente? É a criança ou adolescente que escreve, né? Então, se tem ali alguém que tem alguma dificuldade para escrever, a gente vai incentivando. Às vezes eles querem escrever, se ficar ilegível, precisa explicar lá. Olha, você está aprendendo a escrever, está demais, você está querendo escrever, é seu álbum, mas ainda está difícil de ler, então vamos fazer uma legenda aqui, ou vamos treinar de outro jeito antes de escrever no álbum, né? Precisa com um jeitinho ir ajudando lá os que ainda estão começando a escrever, os que têm mais dificuldade, mas são eles que escrevem. Como são crianças menores, que ainda não são alfabetizadas, é o voluntário, o colaborador que vai escrevendo, né? Junto com ela lá. Ela vai narrando, vocês vão escrevendo, né? Selecionando ali o que vai querer escrever. Se colocar eu choro. Vocês aparecem, gente. Prepara o coração aí. Que é emocionante mesmo. Lidar com a história de vida das nossas e dos outros é muito tocante mesmo. Acho que vai tocando nas nossas próprias histórias também, né? A gente vai falando da história difícil deles, a gente vai lembrando das nossas também. Então, precisa respirar. É importante sentir tudo isso, precisa respirar e ir tocando. Importante. Vocês vão aparecer com certeza, aguenta o coração. Lembrando que chorar causa ruga, gente. Então vamos rir que rir é melhor. Mas chorar também é importante, gente. Eu lembro sempre daquele filme, o Divertidamente, que é a personagem principal, a Tristeza, minha preferida, né? A minha preferida também. Tá muito não. Tem que chorar também. Não é para chorar lá no encontro, né? Que nem né? Às vezes escapa uma lagriminha ou outra, porque faz parte chorar. Já chorei. Não muito. No caso de bebês, a Solange falou. No caso de bebês, qual que é a dúvida? No caso de bebês é incrível. Você vai ficar lá com o bebê, ele não vai conseguir fazer a página, escolher muita coisa, né? A gente gosta de sugerir que vocês curtam um tempo ali com o bebê, leiam histórias para eles, fiquem por perto, vão mostrando algo para os bebês, mesmo que eles estejam meio dormindo, meio assim, vão contando a história deles, as páginas prontas. E é
é um projeto de muita parceria com o serviço de acolhimento. Em todas as cidades mas com os bebês a gente precisa dos outros adultos para ajudar a lembrar dos detalhes, né? Então, as educadoras, os educadores são, assim, os principais que vão ajudar a lembrar, vão poder conversar com vocês, contar mais, como que ela gosta de dormir, quando que ela fica agitada, quando que ela começou a comer fruta, andar, como que foi a visita com a mãe veio nesse final de semana e aí ela ficou muito feliz, agitada, enfim. Então, é um trabalho mais de detetive ainda, assim, de ir colhendo e selecionando as páginas, escolhendo que páginas eu vou fazer, né? Mas é isso, vocês que vão fazendo. A Gabriela, é importante falar da construção de álbuns com os bebês. Temos muitas famílias acolhedoras no Filomena, é verdade. Então, famílias acolhedoras, leiam os álbuns para os bebês, vão fazendo junto com eles e dá para envolvê-los de alguma forma, sabe? Então, separem um dia da semana, às vezes, como um ritual, sabe? Hoje é o dia de ver seu álbum, hoje é o dia de ler uma história, ver o seu álbum, de construir. Como as famílias acolhedoras estão lá na rotina, dia a dia, né? O bebê, a criança ali na casa, às vezes é mais desafiador encontrar um momento na semana. Porque nos serviços de acolhimento, no abrigo institucional, na casa-lar, o colaborador chega na hora combinada, né? E lá em casa, lá na casa, que horas que eu vou parar? Mas hoje surgiu um imprevisto, hoje eu tenho que ir no banco, hoje... Então, vão criando esses rituais, com o apoio da equipe, é super importante, né? Para garantir esse momento também no contexto do acolhimento familiar. Ai, meu Deus, alguém está assim, você está assim querendo falar, Heloísa, você está com a mão há muito tempo levantada, desculpa. Não, eu fiz assim, que eu balancei por causa de um mosquito voando aqui. Mas eu gostaria de perguntar. Não, eu ia perguntar para você, que eu fiquei na dúvida. Teve uma parte que você mostrou uma foto que estava colada no álbum e não tinha nada escrito. Então, quando a criança não lembra daquele momento que ela vivenciou naquela foto, ela não sabe o que aconteceu, não é para colocar essa foto quando ela não sabe dizer sobre a descrição daquele momento que ela estava ali? Que eu vi que você falou, se não tem um contexto, se a criança não tem alguém para contar para ela o que ela passou nesse dia, é melhor não colocar. É isso, então? Ela que vai dar a decisão final, né? Se é uma foto que ela não lembra, a gente fala, vamos tentar então perguntar para alguém se alguém lembra, algum adulto da casa. Aí vocês vão e perguntam. Não, ninguém lembra dessa foto, tá? E vamos então na próxima visita da família ver se alguém lembra dessa foto? Vamos. Ninguém lembra. Puxa, perguntou para um monte de gente, ela ainda quer colocar? Vamos colocar foto. E aí, vamos contextualizar. Tipo, a gente perguntou para todo mundo do abrigo, a gente perguntou para a mãe, ninguém lembra do contexto dessa foto, mas é uma foto que ela sente muita vontade de colocar no álbum, entendeu? Dá um outro contexto, assim, vocês vão explicar o que está acontecendo. Se ela quiser colocar, pode colocar a foto, mas aí explica, a gente tentou descobrir e não sabemos o ano, não sabemos nada, mas já se tornou uma foto importante, né? Porque nos fez fazer todo esse movimento de ir atrás, de repente, no meio do caminho, eu descobri mais coisas sobre mim, enfim, então... É outra coisa, né? Do que simplesmente jogar, eu quero colocar e ponto, né? Então tem que ir tomando esses cuidados. Tá, entendi. Muito obrigada. Entendeu? A Daniela aqui falou, eu já faço parte das famílias acolhedoras, eu peguei minhas sobrinhas, as duas irmãs, a guarda, e sou família acolhedora com o irmão das minhas sobrinhas. Hoje minha família, somos 8. Vocês estão em 8? Nossa, bastante trabalho aí para fazer com álbum, hein? Gente, mão na massa, tem que dividir aí a rotina. A Gabriela, temos que desconstruir o mito de que os bebês não entendem aquilo que a gente está conversando com eles.
Total, gente. A gente tem até no guia do colaborador, a gente tem uma parte só para bebês e também uma parte só para adolescentes, assim. Então, o trabalho com os bebês, assim, algumas dicas de atividade, de leitura, enfim, de brincadeira. Eles entendem tudo. Eles sentem tudo. No caso de bebês já é complicado, mas quando se trata de um bebê especial é pior. Porém, tem as evoluções, quando engatinhou, ficou de pé, evoluções, é super gratificante. Sim, gente, todo mundo tem suas especificidades, suas dificuldades, né? É importante olhar para o todo também, não focar só nas dificuldades, é legal ver as evoluções. Então, eu vou colocar umas situações, então, em relação ao registro do álbum para a gente discutir. Acho que tem muito a ver com as perguntas que vocês já estão fazendo. E antes de eu pedir para a Bativa projetar situações... Eu levantei a mão faz tempo. Faz tempo, Luciene, fala. Diga lá. Posso falar? Claro. Tá. Quanto aos dias e horas, como será? Aos dias e horas de ir até lá? Sim. Então, isso tudo vocês vão alinhar com as duplas gestoras no dia da primeira visita, tá? Sim. Então, depois desse encontro hoje, eu vou enviar as orientações da carta de interesse e vou enviar um documento também contando um pouco onde que os serviços estão localizados, quantas vagas tem em cada um, qual o período, horário que vocês vão poder fazer, assim, já de antemão. Tudo isso vai ser confirmado e combinado no dia da primeira visita mesmo, né? Pode sofrer alguma alteração, mas ali lá no dia vocês vão combinar com as equipes, alinhar a rotina de vocês com a rotina dos meninos e das meninas, né? Então, fiquem tranquilos que a gente vai encaixando, eles vão encaixando todo mundo, tá? Tá, e quanto à declaração, eu vou estar enviando agora depois que a gente terminar, tá bom? Tá ótimo. Recebi várias hoje antes da gente começar aqui. Eu vou cobrando, podem ficar tranquilos. Quem não enviar, eu puxo a orelha aqui de longe. E antes de projetar também, acho que vai dar tempo da gente fazer uma ou duas situações, mas aí eu mando também. Vou falar da dúvida do Michel, que provavelmente vocês, quem leu todas as situações anteriores que eu mandei, já deve ter uma noção, mas ele perguntou ontem se ele podia dar livros de presente para a criança ou para o adolescente, né? Ele estava lá empolgado com os livros, já queria dar livros de presente. Acho que tem um pouco a ver com a pergunta do primeiro dia também, essa coisa de fazer passeio, dar presente. Bom, gente, presente a gente ganha... Vocês ganham presente o tempo todo? Eu ganho presente normalmente no meu aniversário, no Natal... às vezes tem uma surpresinha ou outra, em alguma outra data, assim, né? Mas eu não ganho presente o tempo todo, né? E então eu vou tentando fazer esse raciocínio junto com vocês e junto com eles também, que estão numa situação que parece que precisa sempre ganhar coisa, que eles estão sempre precisando de coisas, então não é bem assim. O serviço de acolhimento, eles têm tudo que eles precisam, né? Roupa, comida, artigos de higiene, coisas de uso pessoal, né? Então, acho que quando a gente vai pensando em presentes nesse contexto, não estou dizendo que foi o que você pensou, tá, Michel? Mas estou dizendo que presentes nesse contexto vai colocando eles nesse mesmo lugar de quem é sempre preciso, os coitadinhos que precisam das coisas. Quando der vontade de dar um presente, né? Espera o dia do aniversário, né? Às vezes está muito longe, o Natal está chegando. Se estiver muito longe mesmo, tudo bem dar um presente ou outro de vez em quando. Mas isso não pode virar uma coisa de sempre, né? Acho que justamente para ir ajudando eles a tirar essa coisa de presentes do lugar de que precisa sempre, de que ganha sempre. Porque aí, dia das crianças, eles ganham 13 sacolinhas, né? Uma com um chinelo, todo mundo ganha igual, o outro com bala, o outro com, né? Então, é mais uma forma de cutucar aí a gente, vocês,
para pensar a respeito dos presentes e dos passeios também, né? Acho que esse é um projeto bem contornado, assim, é pontual, é um encontro individual, semanal, que é muito importante, né? Tem um valor enorme, assim. Então, os presentes fazem parte, né? No aniversário, no Natal, às vezes uma surpresa, numa despedida, né? Às vezes tem um colaborador que dá um livro na despedida, ou um kit de material gráfico para ele levar e continuar fazendo o álbum, né? Enfim, um presente de despedida. E eles têm bastante livro lá, hein, gente? As equipes aí não me deixam mentir, tem 200, pelo menos 200, que eu tenho certeza que chegou em agosto em cada uma das casas. Então, tem bastante livro lá, mas também, gente, se tiver uma situação que, vocês amam ler sempre o mesmo livro, e ele gosta muito, ele queria muito ter para ele. Então, assim, tem essas exceções que dá para pensar caso a caso. Só não me saiam dando presente toda semana para esses meninos, né? Vamos aí ter parcimônia com os presentes. Nossa, eu empolguei aqui na dúvida dos presentes. Aproveitei e já falei um monte de outras coisas. Alguém ia falar alguma coisa? A questão dos presentes é muito legal, isso que você falou, mas a questão, assim, são várias situações. Uma delas é que a criança acaba se habituando. Aí, uma hora que você não tem condições de dar o que às vezes ele pede, ou às vezes o que ele quer, aí fica aquela frustração. Outra questão é poder valorizar, porque se você dá sempre, aí não valoriza quando você dá no aniversário. E o intuito maior não é da gente motivar o materialismo. Não que eu não goste de dar presente, ou muito menos de ganhar, mas é justamente essa troca afetiva, deles entenderem o quanto isso é importante. O material é bom? Claro, é ótimo, você quer que não, mentira, né? Mas o afetivo tem que estar bem valorizado. E se a gente não der conta de mostrar para eles o quanto afetivo é valorizado, e a gente sempre entulhar, desculpa o termo, tá? Mas sempre dar presente, eles sempre vão estar com a intenção de que o amar está relacionado ao presente. Desculpa aí, tá? Certo. Depoimento aí da Cíntia após a fala dos presentes. É isso aí, gente. É para a gente sempre se perguntar, né? Faz parte, eu também adoro ganhar presente, né? Enfim, a gente vive num mundo muito material, mas é uma cutucadinha aí para ir pensando. Quem perguntou que pode enviar até amanhã a declaração, pode. A data era até hoje, mas pode. Não sei se foi falado, mas o álbum começa a ser feito a partir de quantos encontros? Então, Tamiris, não tem muito uma regra, né? Acho que ali o primeiro encontro vocês vão sentir, se apresentar, ver como que é o álbum, escolher, de repente, umas fotos, escolher uns livros, não tem muito uma regra. De repente, é uma criança que já está animada, já escolheu a foto que quer colocar, já sabe as informações, e já pegou os materiais, já quer fazer. Então, assim, não tem muito uma regra, né? Claro que vocês precisam se apresentar. Normalmente, o primeiro e o segundo encontro fica aquela coisa mais confortável, né? Mas pode ser sempre uma surpresa, né? Então, não tem muito uma regra. E também, de novo, lembrando, não tem regra de que tem que fazer página todo encontro. Então, né? Pode ser que seja todo encontro, mas tem um dia que a gente se empolgou, começou a ler um livro maior e engatou num papo, sabe? Então, outro dia não tem que ler todo encontro. Gente, teve um dia que não estava a fim de ler, né? Passou o tempo, ou estava muito empolgado para fazer uma página, então passou o tempo. Então, não tem também essa rigidez de todo encontro, álbum, livro, né? Então, lembrem disso, é um projeto bastante flexível, tem essas orientações, as ferramentas para ajudar, mas dá para ir criando junto, tá? Viu? As equipes se manifestaram aqui, gente, sobre os livros maravilhosos, com uma diversidade de temas, até os adolescentes amam. Que mais? Bom, eu vou fazer então uma situação e depois eu vou ter que encerrar lendo a minha última historinha, gente. Mas só para a gente fazer uma situação em relação aos livros. Deixa eu escolher aqui uma. Bom, você projeta para mim, Bá? Deixa eu só fazer mais a última perguntinha. Pode. Tá. Quanto tempo nós iremos ficar com eles, assim, em termos de tempo, de meses, semanas?
O projeto, então, é de uma vez por semana. Então, vocês vão toda semana lá fazer o projeto com 2 crianças, uma em um horário, outra no outro. Essa é a nossa sugestão, tá, gente? Podem ter equipes e serviços que sugiram outras coisas para vocês. E a gente espera que seja durante todo o período de acolhimento dele ou dela, né? Podendo renovar, começar com outra criança, aí vai depender de cada um. Mas pelo menos até o período de acolhimento delas, que pode ser 1 mês, 3, 1 ano, né? Então, essa é a nossa recomendação. E aí o encontro é toda semana, durante 1 hora com um, depois durante 1 hora com outro, tá? Ok, obrigada. Imagina. Vamos lá, uma situação. João, de 8 anos, costuma dizer que tem 2 mães, a biológica e uma educadora muito querida. Ele quer fazer no álbum uma página especial sobre essa educadora e disse que o título seria Minha Mãe. O que fazer? The Flash aí, gente, o que vocês fariam com esse pedido do João? O certo seria manter o desejo dele, né? Mas aí eu não sei se eu colocaria outro título. Fiquei na dúvida nessa situação. Mas você foi pensando nessa de respeitando o pedido dele. Eu pensei nessa linha de respeitar o desejo dele, sim, mas aí eu não sei se o título poderia ser alterado, tipo assim, colocar como segunda mãe, minha segunda mãe do coração ou algo assim. Será que daria certo? Também pensei nisso, em colocar como Minha Mãe 2, conversar com ele, explicar para ele que bom que ele tem esse carinho por ela, né? Mas que como ele tem 2, que é a mãe biológica e a mãe do lar, que ele podia colocar como mãe do lar, como alguém escreveu aí, ou como Minha Mãe 2, minha mãe do coração. Foi assim que eu pensei também, minha mãe do coração. Acho que os comentários aqui foram meio em concordância com as falas. Então, colocar minha mãe do lar, deixar ele fazer sim, mas explicaria que uma mãe é biológica e outra do coração. Especificar qual mãe que é, identificar melhor. O que mais? Alguém pensou em alguma coisa diferente? Yara, Diga. esse é um caso assim bem delicado, porque ele tem 8 anos, ele entende, mas a gente também não sabe o que tem no coraçãozinho dele em termos de amor, afeto no sentido não de afetação, mas de amor, de carinho em relação à mãe biológica, né? Então, acho que nesse primeiro momento, mesmo a gente explicando para ele a diferença, eu acho que sim, ele poderia colocar no título Minha Mãe. Vamos ver o que nós vamos escrever, João. E diante do que a gente for escrever, explicar não. A gente não sabe o que o João quer escrever, a gente só sabe que ele quer escrever algo especial para essa educadora. E ele quer considerá-la minha mãe, porque ele a vê nesse papel, nesse momento. E o fato dele a ver nesse papel, nesse momento, não tem importância nenhuma. Porque não está afetando a mãe dele, não vai doer na mãe dele. Pode até doer, né, de alguma maneira, mas quanto mais, melhor. É tão gostoso quando você tem 2 mães, 2 pais, né? Às vezes a pessoa fala, como se fosse algo ruim, algo tão bom quando você tem 2 pais, 2 mães. Tem uns que não tem nenhum, entre aspas, né? Porque tem um, nem que seja biológico. Uhum. Mas eu não sei se seria necessário, eu, Cíntia, falando, desconectar ele ainda é pequenininho, ele ainda não está entendendo, ele vai crescer, ele vai entender, ele vai desenvolver essa capacidade. Não sei, esse é o meu pensamento. Eu sei que não existe assim certo ou errado, né? Exato. Mas é o meu pensamento. Isso aí, a gente vai construindo. E acho que vocês estão falando coisas bem importantes. Pode falar. Não sei se eu viajei muito, mas assim, eu acho interessante, né? Perguntar para ele como que ele vê a figura de mãe, o que é mãe para ele, né? Porque mãe não é aquela, o pai, a mãe, regradinho, enfim. Então, assim, se para ele
cuidado, que ele se sente feliz, ele pode até usar essa palavra, a mãe é quem faz a gente feliz, né? Então, se ele quiser contextualizar esse mãe, se ele quiser colocar ela como mãe, sim, eu acho que não vejo nenhum motivo de alterar a nomeação, né? Desde que seja explicado o que é ele, abrir o espaço para ele dizer o que. Ai, não ouvi o finalzinho, Tamires. É a Tamires ou a Jaqueline que estava falando? A Jaque. A Jaque. Mas acho que deu para entender, sim, o que estava querendo dizer. A Vitória aqui também colocou contextualizar que ela é sua mãe por consideração. Acho que é isso, foi parecendo bastante isso, né? Então, de respeitar. Acho que tem 3 pontos que vocês vão falando, 3 pontos que eu gostaria de construir aqui com vocês a respeito dessa situação. A primeira é isso que vocês foram falando mesmo, né? Acho que a gente precisa o tempo todo estar respeitando os sentimentos e as versões dos meninos, né? Do João, no caso, que tem 8 anos. A versão dele é sobre as suas histórias, sobre o que eles sentem, sobre, enfim, ele está entendendo ali que tem 2 pessoas que exercem esse papel de mãe na vida, né? A educadora e a mãe. Então, acho que as 2 têm que estar de uma maneira especial ali no álbum. Essa coisa que a Jaque falou, né, de poder conversar com ele, entender o que ele está dizendo, o que ele está entendendo quanto mãe ali, né, também é super importante ouvir do João, né, o que ele quer colocar, o que ele está querendo dizer, como que aparecem esses sentimentos. Uma outra dica é que, ao mesmo tempo de respeitar, né, as versões do João e dos meninos, no geral, às vezes é importante que a equipe, às vezes o próprio educador, ajude o João a entender que tem pessoas tão queridas na nossa vida que a gente não precisa necessariamente chamar de mãe para ganhar um espaço tão importante, né? Que a gente pode amar e gostar muito e ter uma pessoa que nos ama e gosta muito da gente e que nem sempre a gente precisa colocar nesse lugar da mãe, né? Mas que, enfim, às vezes ajudar ele a localizar isso, porque às vezes parece que só a mãe pode amar, assim, ter um sentimento tão puro, sincero, né? E não, às vezes outras pessoas que vão aparecendo na nossa vida vão ganhando esse significado tão forte também, né? É possível esses sentimentos genuínos, duradouros, enfim, de pessoas que não são necessariamente da família. E isso pode demorar para o João entender, né? A Cíntia foi falando, ele é pequenininho, assim, mas é importante ir falando, ajudando ele a lembrar, ajudando ele a falar sobre isso, né? Enfim, e ajudando ele a poder talvez colocar outros títulos, mas talvez respeitar o que ele quer colocar agora, né? E um último detalhe que vale sempre lembrar, o principal objetivo do serviço de acolhimento é manter e fortalecer o vínculo com as famílias, né? Então, as equipes estão o tempo todo fazendo esse trabalho, garantindo ali os direitos do João lá no acolhimento, mas fazendo a ponte, tentando se aproximar da família, tentando ajudá-la a se organizar para que ele possa retornar, né? E então, uma página ali, uma única página intitulada Minha Mãe, que é para a educadora, às vezes numa visita, ou num momento que está com uma situação da família mais distante, tentando aproximar, pode ser que dê uma estremecida também, né? Então, acho que é só para lembrar no momento que o João está vivendo, como que está a situação com a família dele, né? Então, de novo, não tem certo nem errado, tem que respeitar o João, mas às vezes pode confundir, estremecer essa aproximação com a família e também um pouco o entendimento do João, né? Então, a minha mãe não tá vindo, tá difícil, mas então tem outra mãe, vai substituir, né? Pode ficar ainda mais confuso. Então, reparando nesses detalhes, enfim, esperando e fazendo a página também com confiança, respeitando a vontade do João. Certo? Que mais? Considerando a idade, é importante esclarecer e também investigar se a educadora se sente confortável com isso. Boa, Daniela.
para que ele não cresça com essa confusão. Seria interessante esclarecimento também a partir da própria educadora. Podemos, né, juntar e fazer essa parceria com a educadora. Com certeza, uma boa saída. E trabalhar de forma com o João sobre o significado de mãe. Verdade, mãe é quem nos ama e nos cuida. Eu tenho 3 mães, mas sempre foi esclarecido quem é a verdadeira para não haver confusão. Muito bom, gente. Olha, não vai dar tempo de fazer mais nenhuma. Então, ó, lição de casa para as equipes, hein? Acho que as duplas gestoras farão com vocês essas. Tem muitas importantes sobre o álbum, sobre bebês, como fazer com bebês. Acho que pessoa que eu escrevo quando a criança ou adolescente a criança ou o bebê ali pequenininho não escreve, a gente que é o autor, como que a gente em que pessoa que a gente escreve, né? Acho que isso tudo estão nas fichas de situações e precisa dar uma olhada antes de começar o trabalho com os meninos, tá? Para ir dando pistas e mais conteúdo, assim, enfim, mais sustentabilidade aí para o trabalho de vocês começarem, tá? Eu vou, então, ler um livro para a gente finalizar aí a nossa formação. Sei que vão aparecer muitas dúvidas ainda. A gente vai tirando na medida do possível. A gente vai muito se comunicando por e-mail agora. Quem não receber meu e-mail até sexta de manhã, pode me procurar. Fala, Yara, não recebi e-mail nenhum. Então, todo mundo que está aqui hoje vai receber pelo menos um e-mail, mesmo que entenda que depois não vai continuar, não quer, vai receber meu e-mail, tá? Eu vou pedir as declarações de quem não enviou, podem ficar tranquilos. Então, eu vou responder a última pergunta da Dani, que é bem importante aqui, e vou ler o livro e a gente encerra, tá bom? A dupla gestora vai contextualizar o passado da criança para a gente? Bem importante essa pergunta. Quando a gente conhece alguém, a gente não chega já com uma ficha, né? Assim, qual foi o passado, os traumas da vida. Assim como eles não vão ter a ficha de vocês, a gente evita contar a história deles por enquanto. A gente vai deixar eles se apresentarem da forma que eles quiserem. Alguns vão demorar mais, alguns vão talvez testar um pouco mais, alguns já vão se abrir, falar da história inteira em 2 minutos. Mas a gente deixa por conta deles e por conta de vocês também irem se apresentando, tá? Na medida do possível e na medida que o tempo for passando, as coisas vão precisar ser faladas. Por isso que a gente sugere uma reunião mensal com as duplas gestoras, que vão poder aí nesse espaço cuidado e separado ir atualizando vocês sobre alguma coisa que esteja acontecendo, alguma coisa do processo, um pouco do passado, para vocês também irem ajudando eles a registrarem, né? Mas no começo a gente deixa vocês irem se apresentando aos pouquinhos. Claro que vale dar dicas do que ele gosta hoje, do que é fácil, como que vale se aproximar desse adolescente ou dessa criança, mas sobre o passado a gente espera um pouquinho. Mas o que for importante, as duplas gestoras, a equipe vai contar para vocês, vai compartilhar. Vocês podem perguntar também sempre. O que elas não acharem que é importante dizer na hora, elas vão dizer, acho que no momento a gente não precisa entrar nesse ponto, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, né? Então, acho que precisa dessa franqueza dos 2 lados. Vocês já começaram a assinar a lista, gente, eu nem pedi. Vocês estão passando a lista. Eu vou ler o livrinho, então, para a gente... Será que eu falo dos próximos passos antes? Eu vou falar dos próximos passos antes, então. Eu já falei um pouquinho aqui, né? Mas, então, assim, gente, terminou esse encontro. Amanhã eu vou mandar um e-mail para vocês com todos esses materiais que eu falei e com as orientações da carta de intenção. Então, realmente, quem curtiu muito, se identificou, pensou, viu que é o momento, que está com disponibilidade para investir nesse trabalho, nesse projeto de ser um colaborador voluntário, vai escrever essa carta de intenção, vai mandar para mim. Vou dar um prazo aí, sempre, né? A gente tem que trabalhar com prazos. Mas aí, uma semaninha aí para vocês irem me enviando as cartas.
eu vou juntar todas as cartas e vou encaminhar para os serviços de acolhimento os quais vocês escolheram, nos municípios nos quais vocês escolheram atuar, tá? Isso também vocês vão colocar na carta. Tem um lugarzinho lá para vocês colocarem. Uma carta simples, tá, gente? No documento de Word, tá tudo, né? As orientações estão todas lá. E lá, é só uma dúvida. Nessa carta a gente tem que colocar assim, qual que é a nossa expectativa de participar desse projeto? Vai ter todas as orientações lá, Heloísa. tá. Algumas questões disparadoras, o que a gente gostaria de saber, e também a gente conta muito com a franqueza de vocês sobre alguma dúvida, alguma coisa que apareça que vocês achem importante colocar também na carta, tá? Mas estão todas as orientações lá, e qualquer coisa vocês também me procuram, que eu vou tirando as dúvidas com o passar do tempo, mas está bem explicadinho. Então, eu vou mandar esse e-mail com as orientações da carta, o modelo dessa carta, e também um documento dizendo de cada serviço parceiro, quantas vagas, qual é o dia da supervisão, onde que fica o bairro desse serviço. O endereço a gente não coloca, tá? Mas o bairro, para vocês terem uma noção de onde que é, se cabe na rotina, se cabe no deslocamento. E aí vocês vão pensando, juntando todas essas informações, para daí fazer essa carta com maior certeza de que vai dar para começar mesmo, né? Aí depois desse tempinho, então daqui umas 2 semanas, com os atrasinhos, né? Prometo que eu vou tentar ser bem rápida, mas coisas acontecem. Eu vou encaminhando as cartas para os serviços e aos pouquinhos eles vão entrando em contato com vocês, né? Marcando essa primeira visita, dando essa devolutiva, e aí, mais individualmente, cada serviço com o seu grupo de colaboradores vai iniciando o processo. E aí varia muito, pode ser que um comece antes, outro demora um pouquinho mais, mas a gente imagina que no meio de novembro eles já tenham feito aí primeiro contato com vocês, tá bom? E aí vocês marcam a primeira visita e manda ver, certo? Diga. Posso falar rapidinho? Uhum. Assim, em relação a essa questão, né, dos agendamentos, em relação à visita, eu acho só importante ressaltar a eles, né, que tudo também depende desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Hoje mesmo nós recebemos um ofício, né, dizendo que nós não podemos ainda fazer atendimentos antes de chegar na fase verde. Então, assim, tudo depende também do estágio em que estiver a cidade, né? Então, a gente pede para que vocês tenham essa colaboração, essa paciência. A gente sabe que é um pouco chato esperar, ainda mais quando a gente está a todo vapor. O projeto é maravilhoso, super interessante, mas, assim, a gente tem que respeitar também esse momento, né? Então, é só para falar isso, porque para não gerar aquela expectativa tão grande, como você colocou, né? Tem serviço que pode ser mais rápido, tem serviço que às vezes não. Mas, assim, pontuar mesmo que o ponto alto dessa decisão de fazer antes ou depois, esperar ou não, vem em relação aí à pandemia, né? E as orientações que a gente vem tendo aí em relação aos atendimentos que a gente pode fazer na instituição ou não. Boa, com certeza. É importante lembrar que a gente tem um contexto social que está falando mais alto, que os municípios têm uma diferença de que fase estão. Eu vou falando muito dessa primeira visita, pode ser que ela seja virtual, pode ser que ela demore um pouco mais, os encontros presenciais ainda não comecem esse ano, então aguenta aí a ansiedade. Algum aviso vocês vão receber dos serviços, né? Nem que seja um e-mail para aguardar um pouco mais, mas é isso, acho que a gente conta com a compreensão de todos nesse momento, porque ainda é muito imprevisível, tem gente que ainda está numa fase muito, né, difícil, de muitas mortes, enfim. Então, contamos com a compreensão de todos, bem importante lembrar isso, Bia. Yara, eu gostaria de falar. Diga. A Beatriz é do Lar dos Meninos aqui em Prudente, né, e eu estou representando, eu faço parte de uma das duplas gestoras do Lar Santa Filomena. É bem importante isso que a Beatriz pontuou, né? A gente vem avançando, é super compreensível, a gente já está fazendo uma capacitação, já quer começar a fazer, já quer começar a atuar, mas é importante que as pessoas tenham, né, os voluntários, nesse momento, tenham um pouco de paciência. A gente vai estar se organizando, a gente vai estar promovendo essa visita, né?
mas dentro de um modelo de segurança, né? Porque assim, ainda não passou, tá aí, existem muitas pessoas que ainda estão adoecendo, né? E a gente está numa instituição de acolhimento, por exemplo, né? Uma ou duas crianças adoeçam, elas vivem em casas, isso vai se espalhar, né? Então, assim, é importante que tenha bom senso das pessoas nesse momento, tá? Gostaria de enfatizar isso que a Beatriz está falando. Então, Obrigada. enfatizado, reiterado aí pelas duas equipes, que sabem que vocês ficam desesperados atrás dela. Dá muita vontade de começar mesmo, gente, mas a gente precisa dar uns respiros a mais aí, contar com a compreensão de todo mundo, certo? Eu vou ler, então, o livro para a gente finalizar. Vocês já foram aí assinando a lista, coloquem aí o nome e o e-mail para a gente ter certeza de quem ficou aí até o final. E então eu vou ler, tá? Um livro. Vejam aí se estão vendo o meu computador. Qualquer coisa eu vou clicar F5 aqui, mas agora deu. Certo. Então vamos lá. Vou ler, hein? Quem estiver digitando o e-mail, dá um tempinho aí para a gente curtir essa última historinha juntos. Como começa? Cada coisa tem um jeito de começar. Todo mundo sabe, as frases começam com palavras e as palavras com letras. Muitas histórias começam com "era uma vez". Na escola, tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todo começo de mês é dia 1º e os anos sempre começam em janeiro. Será que o mundo começou num dia 1º de janeiro? Cócegas, piada, palhaço de circo e amigo engraçado. Tudo isso faz a risada começar. O primeiro bocejo avisa que o sono está chegando, mas também pode ser só o começo de um monte de bocejos. Certas coisas nem sempre começam sendo o que são. O pintinho começa sendo ovo, o sapo sendo girino e a borboleta sendo lagarta. E tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra e as nuvens encobrem o começo do céu. Mas e o mar? Começa ou acaba na areia? O vento também é um mistério. Às vezes começa antes da chuva e de vez em quando começa por nada. É só vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples. O quadro vai surgindo depois do primeiro traço. A sinfonia depois do primeiro acorde. A invenção depois do sonho. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. Um segredo começa quando a gente não conta nada. E uma amizade quando a gente quer contar tudo. Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito: começar. Como começa? Então, aí, uma última historinha para incentivar vocês nos novos começos. Acho que a gente encerra aqui um ciclo de formação. Foram 3 encontros de 2 horas nesse modelo online. Já passei do tempo aqui que eu vi, queria terminar no horário, mas queria agradecer de novo a participação de vocês. Acho que é super importante a gente que está aí chegando em Presidente Prudente, em outros municípios. Enfim, obrigada pela atenção, pelas contribuições. E vamos aí, passo a passo. A gente vai começando uma outra etapa amanhã. Se eu esquecer de alguma coisa, vão me lembrando. Não recebeu um e-mail, me cobrem, tá? E super boa noite para vocês. Não esqueçam de assinar a lista. Fiquem bem, se cuidem. Tinha uma mão levantada aqui que eu vi. Não sei se alguém quer falar alguma última coisa. Eu vou perdendo as mãos aqui, gente. Podem se manifestar no último momento. Yara? Eu.
Você vai mandar tudo no e-mail, né? Tudo que a gente precisar, né? Eu vou, Gilmar. Qualquer coisa você me cobra. Tá. Ó, Tá